Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Dentro ainda do contexto que nós estamos vivendo agora no mês de agosto, em que tratamos aí do mês da mordomia, da administração da vida, eu quero relembrar com vocês uma história que está aí no capítulo 18, a partir do verso 18. 18 a 24. Diz assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra seu pai e sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. E aí no verso 25 diz: porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Jesus, ao longo do seu ministério, tinha alguns ensinos que eram revolucionários para a época, né? Muitas das coisas que a gente estuda, às vezes, nos evangelhos, não nos causam o mesmo impacto que causava na audiência da época, e isso é muito fácil de entender, porque nós vivemos num outro contexto, né? O mundo bíblico é um mundo que nem existe mais, né? A língua bíblica nem é mais falada. Então, a gente vive num outro mundo, numa outra realidade de mundo, de cultura, de sociedade. E é por isso que muitas das coisas que a gente lê na Bíblia não tem o mesmo brilho, não tem o mesmo impacto que tinha na época em que foi escrito, ou foi dito. E por isso que é sempre importante a gente contextualizar os textos que a gente estuda da Bíblia para tentar resgatar um pouco do impacto do texto original, da intenção original das palavras aqui de Jesus. E esse foi um dos ensinos revolucionários de Jesus, que causou grande impacto nos discípulos. Como assim é impossível para os ricos entrarem no reino dos céus? Porque um camelo passar no buraco de uma agulha é uma coisa impossível, né? Humanamente, né? Logicamente impossível. Então, pela comparação que Jesus faz, ele está colocando aí como uma impossibilidade para essas pessoas que têm riquezas. E isso era extremamente impactante, revolucionário para as pessoas da época, porque no consenso popular, riqueza era sinal de favorecimento de Deus. Uma pessoa rica era uma pessoa que tinha sido favorecida por Deus. Deus havia abençoado aquela pessoa de maneira especial. Porque não existiam muitas pessoas ricas. Se não existe hoje, imagina naquela época. Era um grupo muito reduzido da sociedade, era a nata da nata, né? O creme de la creme. Só que esses caras eram tidos como, assim, aqueles para quem Deus apontou e diz, né? Você é demais, você é o cara, eu vou te abençoar de maneira especial. Então, esse era o imaginário popular, né? Como as pessoas viam aqueles que eram mais abastados. E aí a ideia de que era quase impossível um rico entrar no reino dos céus, era de fato um choque para todos ali. Só que quando a gente lê esse texto, a gente não fica chocado, né? Alguém fica chocado ao ler esse texto assim, nossa, né? Horrorizado? Não, não fica. Muito pelo contrário, a gente fica aliviado. Por quê? Porque eu não sou rico. Eu não sou rico, então não está falando para mim, esse risco eu não corro, eu posso perder o céu por causa de qualquer coisa, menos por causa de riqueza, porque eu não sou rico. Então a gente tende a olhar para esse texto com um pouco de alívio, né?
Porque, olha, se eu não sou rico, logo esse texto não se aplica a mim, não se aplica a nós, correto? Será que é isso mesmo? A gente fica, né, até um pouco aliviado. E, além disso, a gente olha para o jovem rico aí, e com um olhar até de julgamento, e dizendo assim, eu não sou igual a ele, porque ele foi até Jesus, Jesus convidou ele para seguir, e ele rejeitou. Eu aceitei seguir a Jesus, então eu não me aplico, né? A gente olha para o jovem rico como aquela pessoa assim que recebe ali o convite de Deus e vai embora e diz, puxa, né? Que pena, né? Rejeitou, não aceitou o convite, não aceitou o chamado de Jesus, mas eu não, eu aceitei, então eu não me aplico. Então eu não me aplico nessa história, essa história não se aplica a mim por duas razões. Primeiro, que eu não sou rico, e segundo, que eu não rejeitei o convite de Jesus, eu aceitei. Então, a história do jovem rico é uma história legal, que ilustra ali, né, para algumas pessoas, mas não se aplica à minha vida, correto? Será que é isso mesmo? Vocês estão ficando espertos, hein? Vocês não caem mais nas pegadinhas que eu faço, né? Vocês já estão ficando espertos. Então vamos entrar um pouco mais nessa história. Vamos entender primeiro quem era esse jovem, né? Já que a gente olha para ele assim com um certo julgamento, com um certo desprezo, porque ele, embora fosse rico, embora fosse privilegiado, né, um príncipe, uma pessoa privilegiada na sociedade, alguém que tinha posses, alguém que era honrado por Deus, ainda assim rejeitou o convite de Jesus. Então a gente olha para ele, né, como um mimadinho lá que rejeitou o convite de Jesus, não quis dar o dinheiro aos pobres, né, um coração duro, uma pessoa ruim, e que ele se perca. Mas será que a gente pode julgá-lo assim? Vamos pensar em quem ele era. Quem era esse jovem? Primeira coisa que a Bíblia diz sobre ele é que ele era jovem, né? Era um jovem e ele era alguém importante, diz a Bíblia. Diz que ele era uma pessoa de destaque. Em outras traduções vai dizer que ele era um príncipe do povo. Ou seja, alguém de posição, alguém de destaque dentro da sociedade judaica. E sendo alguém de destaque, sendo uma pessoa importante, é fácil supor que esse rapaz, que esse jovem, havia sido educado desde a meninice nas melhores escolas judaicas. Certamente, ele conhecia toda a Torá, toda a Bíblia de cor. Sabia todas as palavras, porque isso era comum, né? Os meninos estudavam desde cedo nas escolas judaicas e aprendiam ali, decoravam a Bíblia. Então ele sabia o Antigo Testamento todo de cor, a Bíblia toda de cor. Quantos textos da Bíblia você conhece de cor? Quantos textos você sabe de cabeça? Se eu te perguntar aí agora, recita o Salmo 91. Aí é difícil, né? E eles sabiam. É mesmo? E o 119? Depois eu quero ver, saber mesmo. Então não sabe. Ele sabia o Antigo Testamento todo. E aí, então, porque havia sido preparado desde a sua meninice, né, estudado para isso. Todo judeu destinava 30% da sua renda para Deus. 10% era dízimo, 10% era oferta ao templo e 10% para a caridade. 30%. Então, certamente, esse rapaz também tinha essa prática, porque essa era uma prática comum. E, muito provavelmente, nem eu nem você destina 30% da renda para a causa de Deus, né? Talvez você seja dizimista, quem sabe pode ser um pactuante, que devolva aí mais 10%, sendo generoso, mas no máximo 20%. Esse judeu, ele dedicava 30% da sua renda. Então ele era caridoso, ele investia na obra de Deus, era fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Sendo um homem de destaque, certamente era uma pessoa comprometida com Deus, envolvida com a obra de Deus, envolvida com a igreja, envolvida com as atividades religiosas do povo. Porque a gente está falando do povo de Israel, e o povo de Israel, tudo é religioso, tudo era religião,
desde a educação, da família, das coisas que eram feitas em casa, do trabalho, tudo se relacionava com a sua religião. Então, certamente, ele era um jovem comprometido com a igreja. E, além disso, pelo texto, né, nós podemos inferir que esse jovem, ele olhou para Jesus e comparou com as profecias bíblicas que ele conhecia do Antigo Testamento, e ele viu em Jesus o Messias. E como é que a gente sabe disso? É porque ele foi procurar Jesus. Ele foi até Jesus. O fato dele ter ido até Jesus, e sendo um homem de destaque, um homem importante, porque a Bíblia não registra muitos homens importantes indo buscar Jesus. Você vai ter Nicodemos, mas Nicodemos vai de que maneira? De noite, escondidinho, na calada da noite, né? Para ninguém ver, porque ele não queria ser visto com Jesus. Esse jovem não. Ele vai na frente de todo mundo, à luz do dia. Ele não estava preocupado com o que iam pensar dele, ele queria ver Jesus. Ele queria se encontrar com Jesus, e de fato o fez. E aí a gente começa a perceber uma coisa interessante, né? De que se a gente tem o desejo de ir até Jesus, e vai até Jesus, talvez nem sempre isso é suficiente. Sentir a vontade de ir até Jesus e ir até Jesus não é tudo. É uma coisa boa, mas não é tudo. Não é tudo. Não é o caminho completo. Mas olha para esse jovem, quantas qualidades ele tinha, quantos predicados ele tinha. E se compare com ele agora. Será que nós podemos nos considerar pessoas religiosas, mais religiosas do que ele? Mais comprometidas do que ele? Mais conhecedoras da palavra do que ele? É bem provável que numa comparação direta, a gente sai aí perdendo, né? Sai com prejuízo. Mas o ponto importante, como eu disse, é que querer encontrar-se com Jesus e ir ao encontro de Jesus, embora seja uma coisa boa, não é tudo, não é tudo. E a pergunta que fica é por que ele foi se encontrar com Jesus? Por que ele foi se encontrar com Jesus? Por que ele foi? Ele queria ser salvo, ele queria a vida eterna. Não é isso que ele diz? Ele chega a Jesus e ele pergunta, né, como alcançar, né, ou o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Foi essa pergunta ali que ele fez. Que farei para herdar a vida eterna? Só que aí nós encontramos justamente o X da questão. O problema desse jovem. Ele queria ter a vida eterna, mas ao que indica o desenrolar da história, ele não queria saber como alcançar a vida eterna. Ele queria a vida eterna, mas ele não queria fazer o que era necessário para que ele herdasse a vida eterna. Porque Jesus mandou aquele jovem ir embora, vender tudo aquilo que ele tinha e dar aos pobres. E Jesus pede isso a todas as pessoas ricas, sim ou não? Não. Mas Jesus pediu para ele algo específico para aquele jovem. Se ele de fato quisesse saber o que tinha que fazer para herdar a vida eterna, o que ele ia fazer? Ele ia sair dali, ia vender tudo que ele tinha, ia dar aos pobres, ia voltar, ia seguir Jesus e pronto. Se esse fosse o desejo do coração dele, herdar a vida eterna, se esse fosse o seu real desejo, é o que ele teria feito. Né? Porque Jesus fala para ele, e os mandamentos? Isso aí eu já guardo, eu já faço, desde a minha meninice. Né? É interessante que Jesus, ele dá corda, né? Ele chega lá perguntando, o que eu tenho que fazer? E aí Jesus meio que entra na história dele. E diz assim, e o que você tem feito? Você tem guardado os mandamentos? Você tem feito tudo? E eu imagino, eu não estava lá, mas eu imagino a cena que nesse momento, aquele jovem abriu um sorriso, né? Falou, opa, agora falou comigo. Agora eu domino, né? É isso aí, é exatamente isso. Ah, Senhor, isso aí eu faço desde a minha meninice. Isso é uma coisa comum, corriqueira para mim, guardar os mandamentos. Isso aí já está no meu sangue. Né? Eu como isso aí com farinha todo dia de manhã. Isso é fácil para mim. Eu não tenho dificuldade. Isso faz parte da minha essência, de quem eu sou. Eu vivo isso.
eu guardo os mandamentos. Mas quando Jesus disse a ele o que ele deveria fazer para então poder segui-lo, tudo mudou. Porque, na verdade, ele não queria saber como alcançar a vida eterna. O que, na verdade, o que ele queria era ter uma validação da vida que ele já vivia. Jesus falou para ele, olha, vende aquilo que você tem, doa aos pobres, e que você vai ter uma conta no céu. Quando você vender tudo que você tem, dá aos pobres, pim, vai abrir uma conta para você. Gabriel vai abrir uma conta para você lá no banco do céu, e vai depositar lá um crédito. Jesus falou, você vai ter um tesouro no céu, vai depositar um crédito lá no seu nome. Quem é que quer ter uma conta no céu? Ninguém. Ninguém. A gente quer ter uma boa vida daqui lá na eternidade, que a gente sabe nem quando que vai ser? Não. As pessoas querem ter uma boa vida agora. Eu quero as bênçãos agora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero ter riquezas agora. Esse negócio de depositar no céu para daqui algum tempo, na eternidade, eu receber, isso não é atrativo para a maioria das pessoas. Isso não é atrativo para a maioria das pessoas. Então, qual era o problema daquele jovem? Aquele jovem, ele olhava para si, para tudo aquilo que ele fazia por Deus, para tudo aquilo que ele fazia pela igreja, para tudo aquilo que ele fazia pelos outros, e pensava de si mesmo, eu sou uma pessoa boa. Quando ele se comparava com os demais da sociedade, ele dizia, olha, eu sou melhor do que a maioria, eu posso até não ser perfeito, eu cometo meus erros aqui e ali, eu sou uma pessoa que tem as minhas limitações, mas no contexto geral, quando eu me comparo com o restante, eu me vejo numa prateleira acima. Porque olha quantas coisas boas eu faço. Eu sou fiel a Deus, eu guardo os mandamentos, eu ajudo a igreja, eu sou fiel a Deus, eu ajudo financeiramente, ajudo com a minha dedicação, com o meu tempo, com o meu trabalho, sou um bom cidadão, faço a minha parte, cumpro com a minha parte dentro da sociedade, eu sou uma boa pessoa. E quantas vezes eu já ouvi isso? Eu sou uma boa pessoa. Eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de igreja, eu não preciso de religião, eu não preciso de Jesus, eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal a ninguém. E na igreja também nós acabamos cultivando essa ideia. Então aquele jovem, ele pensava, se esse homem é realmente o Messias, se ele é mesmo quem ele diz ser, ele vai olhar para mim e vai ver que eu sou alguém especial, que eu sou diferenciado. Aquele jovem saiu de casa aquela manhã pensando em encontrar-se com Jesus, na certeza de que Jesus olharia para ele e diria, você é o camarada mais consagrado que eu conheci em toda a minha vida. Porque aquele jovem tinha certeza que não tinha ninguém igual a ele por aquelas bandas. Ele era diferenciado. E esse, queridos, é o X da questão. A visão que ele tinha a respeito de si. Era isso que ele foi buscar com Jesus. Ele não queria saber o que tinha que fazer para herdar a vida eterna. Ele queria saber, assim, o que eu estou fazendo com o que eu tenho hoje, com a vida que eu levo hoje, eu ganho a vida eterna? Isso já é suficiente, porque na cabeça dele ele não imaginava de que aquilo não seria suficiente. Sabe quando você pega uma quantia de dinheiro, você vai comprar um produto, alguma coisa, e você leva na certeza que vai sobrar o troco. E você chega lá, não dá para comprar, falta. Foi o que aconteceu com ele. Ele foi na certeza de que não tinha ninguém melhor do que ele, então, se eu não fosse herdar a vida eterna, então ninguém mais vai. E isso era tanto verdade que, na sequência, os discípulos olham para Jesus e perguntam, Senhor, mas então quem é que pode ser salvo? Quem é que vai ser salvo? Porque se esse rapaz não vai ser salvo, se é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que ele entrar no reino dos céus, então que dirá de nós? A gente não tem nem chance. Quem é que vai poder ser salvo? Então,
na cabeça daquele jovem, e a gente vê que isso era um pensamento meio que geral, validado, ele era um excelente candidato para ir para o céu. O jovem príncipe, naquela manhã, foi com o seu passaporte até Jesus, esperando receber um carimbo na alfândega, né? O carimbo celestial de entrada no céu, o visto de entrada no céu. Olha, você está pronto, continue assim, parabéns, meu filho. Você, olha, eu queria ter mais 10 filhos, eu queria que meus discípulos aqui fossem iguais a você. Você é um excelente judeu, você é o tipo de pessoa que eu procuro. Mas essa não foi a resposta que ele recebeu. E aí a gente entende por que ele vai embora tão triste, tão decepcionado. Porque todo o seu castelo de areia, naquele momento, havia desmoronado. Tudo aquilo que ele pensava a respeito da vida, Jesus desmoronou. Quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus, queridos, será que ele está falando apenas de dinheiro? Será que Jesus está falando apenas de riqueza, de money? Existe um senso de riqueza mais profundo, que a gente vai encontrar exposto na Bíblia em outros textos, e um desses textos é a carta à igreja de Laodiceia, em Apocalipse, onde a acusação de Jesus contra essa igreja é que ela diz: rico sou e de nada tenho falta. Jesus diz que a última geração de cristãos que viveria sobre essa terra, a última igreja, aqueles que veriam Jesus voltar em vida, são aqueles que olham para Deus e dizem: eu não preciso de você, eu tenho tudo o que eu preciso em mim mesmo, eu sou bom, eu sou uma boa pessoa, olhe para mim, olha quanto conhecimento eu tenho, olha quantos recursos eu tenho em minhas mãos, né? A cada geração que passa, né, o conhecimento duplica, triplica, quadruplica, muito acesso à informação, temos o mundo na palma das mãos, e tudo isso fortalece um sentimento de riqueza e autossuficiência, independência, de alguém que olha para si e se vê autossuficiente até mesmo para a salvação. Então, a característica dessa igreja, de acordo com Jesus, os seus filhos dos últimos dias serão aqueles que se achariam autossuficientes. Rico sou e de nada tenho falta. E aí a gente começa a entender qual é o rico que Jesus está falando ali no texto. Que não é o rico de dinheiro, que não é o rico de posses, embora isso possa ser uma barreira para que as pessoas se rendam a Jesus, mas não é isso que determina. O que determina é a autossuficiência humana, que se contrapõe à dependência que devemos ter de Deus, em todas as coisas, sobretudo na salvação. Sobretudo na salvação. É isso que Jesus está ensinando aqui. Então Jesus está dizendo: olha, é impossível uma pessoa que se acha autossuficiente, uma pessoa que acha que não precisa de Deus, e não precisa da misericórdia de Deus, ser salva. É impossível. É mais fácil o camelo passar no buraco da agulha. É isso que Jesus está ensinando. Entende? É sobre esse tipo de riqueza que Jesus está tratando. E é por isso, queridos, que embora a gente possa olhar para esse texto e pensar: esse texto não se aplica a mim, essa história não se aplica a mim, porque eu não sou rico e eu não rejeitei a Jesus, essa história tem tudo a ver com a gente. Porque esse jovem rico, ele é uma representação do que é a nossa igreja, do que é a igreja que nós somos agora. Porque nós somos esse último povo, nessa última igreja, historicamente, conforme interpretamos as profecias. A gente tem tudo a ver. E aí a gente vai em Apocalipse e olha Laodiceia, e como está Laodiceia? Ela está caindo aos pedaços. Ela é cega, ela é surda, ela está nua, ela é uma vergonha
mas ela não enxerga isso, porque parece que Laodiceia olha no espelho e o espelho mente para ela. É como se eu fosse olhar no espelho e me visse todo musculoso, né, todo forte. O espelho está mentindo. É como Laodiceia se vê. Ela olha para si e ela vê, não, eu estou bem. Eu estou bem vestido, eu estou bonito, eu estou bem arrumado, eu não estou mal. Mas essa não é a verdade. Jesus frustrou as expectativas daquele jovem, porque, a despeito de qualquer coisa que a gente faça para disfarçar quem nós somos, Jesus sabe exatamente quem nós somos. Jesus sabe exatamente quem você é. Quem você é. E Jesus, ao olhar para aquele jovem, sabia que, embora ele fizesse todas aquelas coisas, no trono do coração dele se sentava um impostor. Alguém que não deveria estar lá, naquele lugar, naquele trono, porque esse trono só deve ser ocupado por ninguém mais, ninguém menos do que Deus. Mas no trono do coração daquele jovem, havia ali um outro Deus, um falso Deus assentado, que ninguém sabia. É provável que nem mesmo aquele jovem sabia. Mas ao se deparar com Jesus, a verdade vem à tona. Porque Jesus, querido, te conhece profundamente. E a pergunta dos discípulos permanece. Então, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Jesus está nos dizendo que se tiver outro rei no trono do coração, que não seja Jesus, é impossível ser salvo. Se você estiver colocando no trono do seu coração qualquer outra pessoa ou outra coisa, além de Deus, você não pode ser salvo, é impossível. A gente pode fazer todos os exercícios religiosos que você imaginar, a gente pode seguir todas as rotinas religiosas da igreja, a gente pode participar de todos os programas, a gente pode fazer tudo aquilo que nos foi ensinado para que a gente possa alcançar a salvação, e nada disso será suficiente, será válido. Porque se no trono do meu coração tiver outro, tudo está perdido. É por isso que eu gosto daquele hino do Arautos do Rei, né? Se ele não for o primeiro no seu coração, então já não é nada, não vale nada. E é exatamente essa a ideia. Mas então, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Jesus aqui, nesse episódio, Jesus está rumando para Jerusalém. Essa era a última vez que Jesus estava passando por esse lugar. Jesus agora estava encaminhado a rumo em Jerusalém, onde ele seria preso, julgado, condenado e morto, e todas as coisas que ele haveria de padecer aconteceriam com ele. E no caminho, indo em direção a Jerusalém, Jesus agora faz um desvio e faz uma paradinha em Jericó. E ali em Jericó, nós chegamos aí no capítulo 19 do livro de Lucas. Então você está aí no capítulo 18, vira uma página, chegamos no capítulo 19. E encontramos agora Jesus de passagem por Jericó, indo a caminho de Jerusalém. Essa era a última vez que Jesus estava passando pela cidade de Jericó, a última vez. E diz aí no capítulo 19, a partir do verso 1: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais.
Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus está na sua viagem em Jerusalém, né, passa por Jericó, e ao chegar ali em Jericó, Jesus está atravessando a cidade, e o texto diz que se juntam ali várias pessoas ao redor de Jesus. Imagine isso, né? Sei lá, um dia da semana, uma quarta-feira da vida. Jesus está passando ali por aquela cidade, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão ali no mercado, as mulheres estão lá lavando a roupa, fazendo, né, preparando a comida, as crianças brincando na rua. De repente alguém ouve: não, Jesus está chegando aí. Todo mundo deixa o que estava fazendo e vai se encontrar com Jesus, sem ter a noção de que aquela seria a última vez que eles estariam ali, frente a frente com Jesus. E aquela multidão se junta, e quando você lê aqui os capítulos anteriores, Jesus já chega ali em Jericó, né, curando o cego, né, a famosa história do cego de Jericó. Senhor, tem misericórdia de mim, né, Jesus estava passando. Tudo isso acontece com Jesus de caminho. E diz o texto que Jesus não parou em Jericó, Jesus não foi ali para pousar na cidade. Jesus estava de passagem, Jesus está atravessando a cidade. E aí aparece então a figura de Zaqueu. Um homem, diz a Bíblia também, rico, riquíssimo. Eu não sei quem era mais rico, se era o jovem ou se era Zaqueu, mas o fato é que Zaqueu também era um homem rico. E Zaqueu, pelo que a Bíblia indica, ele ouviu falar de Jesus em algum momento, ouviu as histórias de Jesus, ouviu a respeito dos milagres de Jesus. E também, assim como o jovem rico, sentiu o desejo de encontrar Jesus e foi ao encontro de Jesus. Só que, ao contrário do jovem rico, Zaqueu teve dificuldade, né? Quando ele chegou lá, tinha uma multidão que o impedia de ver Jesus, porque nem sempre quando a gente busca Jesus, a gente encontra com facilidade, existem coisas que atrapalham às vezes. Às vezes, quando a gente quer buscar Jesus, quer estar com Ele, quer encontrá-lo, algumas coisas se interpõem no caminho. É família, é trabalho, são situações da vida que muitas vezes nos impedem, né, ou não nos impedem, mas pelo menos dificultam a nossa chegada até Jesus. Mas Zaqueu estava determinado. Porque há um ditado diz que quando se há vontade, há jeito, né? Se encontra um jeito, se encontra o caminho. Aonde há vontade, se encontra um jeito. Tanto para o bem como para o mal. Tanto para fazer coisa boa como para fazer coisa ruim. Quando a gente quer, dá-se um jeito. Dá-se um jeito. Zaqueu viu ali uma árvore, né? A Bíblia diz até, Lucas é bem detalhista dizer que a árvore era um sicômoro, e ele sobe nessa árvore e está lá em cima do galho, vendo Jesus vindo ali no meio da multidão. Imagina, né, essa cena, as ruas apertadas, aquela multidão, 12 homens ao redor de Jesus, né, fazendo ali quem sabe um cordão humano, protegendo, né, Jesus, para ele conseguir avançar pela cidade, e Zaqueu lá em cima, olhando, olha, então esse é Jesus, que tanto falam, até que enfim consegui vê-lo. E qual foi a surpresa de Zaqueu quando Jesus chegou embaixo da árvore? Olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, como assim? Ele sabe o meu nome. Eu nunca vi Jesus antes, eu nunca conversei com Jesus. Quem sou eu para que Jesus saiba o meu nome? Olha quantas pessoas Jesus lida, com quantas pessoas ele conversa, com quantas pessoas ele se encontra diariamente, mas Jesus sabe o meu nome. Eu, um reles publicano aqui da cidadezinha de Jericó, Jesus sabe o meu nome. Jesus sabe o nosso nome. Você não acha incrível o fato de você vir à igreja, assistir um culto, ouvir um sermão, e aí vem um pregador aqui à frente que não sabe nada da sua vida, falar coisas que falam diretamente ao seu coração? E de que no meio da mensagem você sente Jesus te chamar pelo nome? Tu não acha isso curioso? Não é maravilhoso isso? O fato de que Deus, Ele fala conosco, Ele nos conhece pelo nome, Ele fala diretamente comigo e com você. Ele sabe exatamente a palavra que nós precisamos ouvir.
texto diz que Zaqueu desceu imediatamente da árvore. E qual era a preocupação de Zaqueu? E qual era a indagação de Zaqueu? A mesma do jovem. Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer? Tem que devolver dinheiro para os pobres? Quem eu roubei? Eu devolvo. Tenho que ficar pobre, né? Entregar toda a minha riqueza? Eu entrego. Eu não quero saber o que tem que fazer. O que tiver que fazer, eu vou fazer. E aqui a gente encontra a diferença fundamental do jovem rico para o Zaqueu. Ambos eram ricos, ambos queriam ver Jesus, ambos foram até Jesus, ambos ouviram de Jesus o que precisavam fazer, mas Zaqueu estava disposto a fazer, porque no trono do coração de Zaqueu, ele resolveu assentar Jesus. E no trono do coração daquele jovem, havia outro, e não havia lugar para Jesus. Zaqueu, o homem rico, que foi salvo por Jesus. O problema nunca foi riqueza, o problema nunca foi dinheiro. O problema e a grande questão a ser respondida é: quem está assentado no trono do teu coração? Quem é o rei da sua vida? A quem você dedica o seu amor? A quem você dedica as suas paixões? A quem é a pessoa mais importante da sua existência? Ou a coisa mais importante da sua existência? É isso que você precisa responder. Que nós precisamos responder. Porque é justamente a resposta a essa pergunta que vai evidenciar se eu e você podemos ou não entrar no reino de Deus. Porque do contrário, será a mesma coisa que tentar fazer um camelo passar no buraco da agulha. Vai ser impossível. Mas essa história é tão maravilhosa que depois os discípulos perguntarem assim: mas mestre, quem pode ser salvo? Jesus diz assim: mas o que é impossível ao homem, é possível para Deus. Glória a Jesus. O que é impossível ao homem, é possível para Deus. É impossível passar o camelo no buraco da agulha? Não tem problema. É impossível para o homem, mas é possível para Deus. Talvez você olhe para o trono do seu coração e você pense que é impossível tirar o rei que está sentado lá. Você pode dizer: pastor, eu já tentei. Você não conhece a minha história. Quantas vezes eu já tentei, quantas promessas eu fiz, quantos acordos com Deus eu fiz de destronar esse falso rei do meu coração, quantas vezes eu já travei batalhas ferrenhas para vencer, né, essas paixões, mas vez por outra eu sempre perco, eu sempre caio. Para mim é impossível destronar esse rei. Mas, queridos, saibam que hoje Jesus lhe diz que para Ele é possível. Se você não tem conseguido destronar o falso rei do seu coração, peça ajuda a Deus. Clame a Deus por socorro. Clame a Deus pelo milagre. Clame a Deus pela libertação. Queridos, qual é a paixão que te domina? Que te faz esquecer de Jesus? Que faz você se esquecer da sua fé, que faz você se afastar dos seus princípios? Qual é a paixão? Sabe, aquele ponto que, se for tocado, você simplesmente se torna outra pessoa, e esquece completamente quem você é. É justamente esse o rei que precisa ser destronado, precisa ser vencido. E a história de Zaqueu nos mostra que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Quem que ia imaginar que um político corrupto um dia ia chegar e decidir: não, vou pegar a minha riqueza e vou devolver o dinheiro que eu roubei dos outros? Quantas vezes a gente já viu isso acontecer? Quem é a pessoa que faz isso assim de vontade própria? A pessoa morre negando, ela vai ficar seca negando. Ela pode ter provas, tem escuta, o cara estava com dinheiro na cueca, fala: não, eu não, olha, isso aqui não é isso, né? Está com a mala cheia de dinheiro saindo no avião, fala: não, isso aqui é um mal entendido. A pessoa é pega com a prova na mão, mas ela não admite, e se não for obrigada, não devolve.
Agora, Zaqueu devolve de coração o dinheiro que ele havia defraudado das pessoas. E com juros. E tem esse detalhe ainda, e com juros. Esse é um milagre, queridos. O falso deus da ganância, que dominava o coração de Zaqueu, foi vencido naquele dia. Não importa qual seja o falso deus que está sentado no trono do seu coração, creia que ele pode ser vencido em nome de Jesus. Creia no poder de Deus. Creia do que aquilo que é impossível para você é possível para Deus. E tome hoje uma decisão. Quem você quer ser? Você quer ser o jovem rico ou você quer ser Zaqueu? Você quer ser vencido ou você quer vencer? Se apegue à mão onipotente do Senhor. Creia no poder de Deus para transformar vidas, inclusive a sua. Creia no poder de Deus em substituir o coração de pedra por um coração de carne. Creia no produto mais alvejante do universo, que é o sangue de Jesus, que é capaz de nos purificar de todo o pecado, que é capaz de nos libertar das cadeias mais ferrenhas que existem nessa terra. Creia e se aproprie disso, e você verá o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Você crê nisso? Então vamos orar? Fique em pé e vamos pedir a bênção de Deus. Bom Pai, te agradecemos, Senhor, porque embora muitos de nós não sejamos ricos de dinheiro, de propriedades, o Senhor tem nos feito ricos de graça e misericórdia e amor que vem dos céus. E em resposta a esse amor, ó Deus, queremos a cada dia consagrar a Ti a nossa vida por completo. É bem verdade que muitas vezes a gente se preocupa muito com o exterior, com a imagem, com o que as outras pessoas vão ver e pensar a respeito de nós. E negligenciamos o interior, o íntimo, o núcleo da nossa alma, o nosso coração, aonde as coisas são verdadeiramente decididas. E ao olharmos para nós hoje, ó Deus, pode ser que encontremos um falso rei assentado no trono que pertence apenas ao Senhor. E é por isso que nós queremos nessa noite clamar em nome de Jesus, para que o Senhor faça esse milagre em nossa vida e nos liberte da escravidão que nos aprisiona. Que o Deus, o falso Deus assentado no trono do nosso coração seja destronado e morto, para que assim o Senhor possa se assentar e reinar em toda plenitude, para que possamos experimentar e viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Ó Pai querido, queremos ser mais Zaqueu e menos jovem rico. Transforma a nossa vida, para que nada nos impeça de herdarmos o presente precioso da vida eterna que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Fica conosco, dai-nos um restante de semana na Tua presença. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe e até sábado.